Salve família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno pra vascaíno. E nesse vídeo tem muita resenha. Quero trazer aqui o Rodrigo, ex-zagueiro do Vasco, capitão. Chegou ali já no final da carreira, mas não tremia em clássico, né? Principalmente quando pegava ali o Flamengo. Guerreiro sofreu na mão dele. Falou um pouco desse time do Vasco aí. Opiniões interessantes falando sobre a defesa, sobre o Orediano, Peck, Pedro Raul. Vou trazer essa opinião aqui pra gente resenhar. Edmundo também, que fez uma ótima análise do momento atual do Vasco e exigiu mudanças. E a gente vai conversar sobre isso, porque parece que algum ser iluminado entrou na cabeça aí do Maurício Barbieri e ele pode fazer essas mudanças. A gente vai trocar uma ideia sobre isso e falar também aí sobre mais nomes que surgiram aí como possíveis reforços do Vasco. A gente vai trocar uma ideia também sobre jogadores que a 777 vetou, né? O GE trouxe essa informação hoje e a gente vai resenhar sobre isso. E é por esse assunto que a gente vai começar, porque a gente sabe que o Vasco precisa muito, mas muito, de reforço, né? O primeiro nome que eu vou citar aqui, e esse jogador, ele vira e mexe, está sendo aí cogitado no Vasco, né? É do Matheus Pereira, é uma informação aí do mercado da bola, né? Jogador que atualmente está no Al Hilal, né? E segundo a informação, Palmeiras também teria interesse nesse jogador. Até achei engraçado nos comentários dessa informação, os vascaínos ali comentando. Então já é jogador do Palmeiras e eu acho que não tem por que a gente ser hipócrita aqui e dizer. Se o Vasco estiver aí disputando um jogador nesse momento com o Palmeiras, dificilmente o Vasco vai conseguir a contratação desse atleta, mas é mais um nome aí que susta. Uma informação também aí do GE, vou pegar aqui a arte do meu parceiro Marcelo, lá do Arena Vascaína, é sobre o volante Cuejá, né? Um jogador que há muito tempo eu não vejo jogar, mas parece que é um cara importante aí, né? Que o Paulo Brax, Barbieri e Abel Braga, por terem já trabalhado com esse atleta, colocam muita fé e é uma função que o Vasco precisa muito, né? O primeiro volante, vem sempre alternando ali com o Andrei, Rodrigo, Jair e não achou jogador para render nessa posição. O Rodrigo fez algumas partidas boas, mas agora tá entrando muito mal. O Jair também não é um jogador para jogar ali e o Andrei também não conseguiu. Mas parece que o Vasco vai desistir aí do volante Cuejá, porque leilão, né? Tem outros clubes no futebol brasileiro interessados, já surgiu o nome do Internacional, do Corinthians, e na minha visão, pelo que a gente está vendo aí de movimentação no mercado, o Corinthians está vindo muito forte, né? A gente viu aí o Matias Rojas, né? Um jogador que o Vasco também tinha interesse na primeira janela, o meio esquerda paraguaio, camisa 10, pedindo rios de dinheiro e parece que ele vai acertar aí com o Corinthians, então o Cuejá pode ser um destino aí, né? O Corinthians está acertando com esse jogador. Claro que a gente fica aqui chateado porque é um jogador importante e uma das promessas era fazer o Vasco ser competitivo no futebol brasileiro. E para ser competitivo, irmão, você tem que ganhar algumas dessas disputas fora do campo e parece que o Vasco já vai correr dessa disputa aí pelo volante Cuejá, né, família vascaína? E aí a gente entra em algumas questões que é sobre o veto, né? O GE hoje divulgou uma matéria, né, sobre o processo de contratações do Vasco, que passa pelo Paulo Brax, pelo Barbieri, Abel Braga, chega lá na 777, a 77 dá o ok, para aí sim o Paulo Brax ir para a parte de negociação. Processo demorado demais. Mas o Edmundo, cara, deu uma informação ontem na live dele que chama a atenção, né? Cara, o Vasco é uma bagunça. Eu vou te falar uma coisa, eu vou botar a informação do Edmundo na tela. Ó, a gente critica muito o Paulo Brax pelas contratações e etc. Mas eu tenho uma informação muito importante de uma fonte forte, de que, na verdade, quem é o responsável por todas as contratações e braço direito do Josh no Brasil é o alemão chamado Martin. Um alemão chamado Martin. Ele que tem a palavra final e faz as contratações. Tá aí a informação do Edmundo, e aí a gente parte aqui para essa matéria do GE, né, dos vetos aí da 777. Jogadores que passaram aí pelo Abel e Barbieri, deram ok, o ok também da galera ali do Paulo Brax, dos scouts, mas a 77 vetou. E aí eu trouxe esses nomes aqui para debate, porque assim, cara, muito torcedor do Vasco aqui no canal, lá em janeiro, eu falava assim, né? Poxa, eu acho muito dinheiro aí pra dar no Léo, no Piton, e a galera enchia meu saco aqui falando o seguinte: Thiago, tu é o dono do dinheiro é teu, então deixa os caras gastar. Beleza, e a gente tá vendo que, né, que hoje a história mudou, né? Não tá conseguindo honrar com alguns compromissos e também faltou aí em algumas peças importantes pra contratar, né, a família vascaína, ó. Mas os jogadores vetados, a gente já falou aqui recentemente do Sacha. Cara, eu acho o Sacha um bom jogador.
um jogador que nunca conseguiu se firmar aí nos clubes que ele passou. No atual Vasco, nesse momento, sim, jogaria, né? Porque o Vasco tem muitos jogadores jovens ali naquela função, mas eu acho que pelos valores pedidos, eu não sei se eu tivesse a caneta na mão também contrataria o Sacha. Outro nome que foi vetado pela 777 foi o do Arangues, né? Volante chileno que estava no futebol alemão lá no Bayer Leverkusen. Também é um jogador que, quando eu vi jogar aqui no futebol brasileiro, tempos atrás no Internacional, jogador de muito recurso, de muita qualidade, na seleção chilena também, aquela seleção que conquistou 2 Copa América, foi destaque, é muito bom jogador, mas há muito tempo que eu não vejo jogar. Não sei se está bem fisicamente, se poderia render nesse sentido, então também eu não vou opinar. Agora, um jogador que chama a atenção, e aí não sei se vocês contratariam, é o nome dele aqui, ó, Júnior Alonso, né, aquele zagueiro paraguaio que ganhou aí Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, também passou aí pelo Barbieri, deu ok, Abel, Paulo Brax, 77, a 77 vetou, né, cara? E aí é a questão do dinheiro, né? É a questão do dinheiro que a gente tá aqui conversando. Como o dinheiro não é nosso, a gente fala que eu contrataria os 3. Né? Não tem problema de dinheiro, contrata os 3. Acho que os 3 poderiam ajudar. Só que a questão aqui do Júnior Alonso é a seguinte: ele é um zagueiro de perna esquerda que joga pro lado esquerdo. Joga ali o Léo. E a gente não tem problema com o Léo. Por mais que alguns aí possam pontuar algumas críticas nos últimos jogos, eu acho que o Léo tá jogando muita bola e ele joga pelo mesmo lado do Léo. Ele pode até quebrar o galho pelo lado direito, mas fica muito torto, é um jogador canhoto. Então, acho que a 77, dentro dessa análise, de achar assim, ó, já temos o Léo ali, um jogador que resolve na função, não vamos contratar, fazer um investimento no Júnior Alonso. Então, é o que eu tô dizendo. Se não faltasse dinheiro, eu traria os 3, porque são jogadores importantes aí, bons jogadores que a gente sabe que podem entregar em algum momento e ter opções também no banco. Mas como a gente sabe que tem problema de dinheiro, né, Salgado e Osório dizendo que eles não tinham esse problema, aí é uma questão, né? Eu quero saber a opinião de vocês sobre esses 3 jogadores aí, se vocês contratariam, família vascaína. Agora vamos seguir a nossa resenha e trazer aqui o Rodrigo e o Edmundo, né, cara, pra falar um pouco mais sobre o time do Vasco, opiniões aí interessantes pra gente debater aí também nos comentários. Já trouxe aqui o Edmundo falando do Orediano, Mauro Galvão falando do Orediano e agora chegou a vez do Rodrigo. Sobrou pro PEC também. Vamos lá. O Luca Orediano, futuramente, ele vai ser o natural titular da posição? Agora você falou tudo aí, né? Eu acho que não queimou muito ele não, queimou muito as entradas dele, porque ele só entrou na fogueira até agora. Ele entra ali, ele só entrou assim, cara, eu não consegui nem ver, falei, caramba, aí ele já entra numa situação que tá 2-0 pros caras, 1-0 pros caras, é só correndo atrás do placar, cara. Quando ele entra, tá ali 1-0 pro Vasco, mas ainda o Vasco naquele sufoco, mas assim, não vi ele ainda num jogo tranquilo, que ele vai falar, cara, pô, agora você vai ser titular, aqui você tá bem fisicamente, você tá... É uma opção boa, cara, colocasse o Alex Teixeira vindo de trás ali, pelo meio mesmo assim, mas aí a gente teria o PEC, aquele negócio, né, no começo eu tava vendo muito ele, que ele trazia a bola pra dentro, e batia aquela bola tirando do goleiro no outro canto, né? Parou um pouco de fazer isso, cara. Parou um pouco agora, né? De só tá jogando bola e vai, cruza. Confiança também, né? Tá aí, né? Perfeito a questão do Orediano. É um ponto também que eu acho, concordo plenamente com ele, né? O Orediano sempre entra ali nos momentos finais, o time perdendo. Então, cara, é muito interessante a gente observar o Orediano começando um jogo como titular. Entendo que dentro das características que o Barbieri idealizou aí pro Vasco, ele não se encaixa porque os pontas, né? Os atacantes de lado de campo têm que ajudar muito a marcar. A gente vai conversar um pouco mais sobre as mudanças que ele tá promovendo no Vasco, ou pode promover contra o jogo contra o Flamengo, mas eu acho que é interessante ele realmente adaptar uma maneira de jogar pro Orediano. Jogador mais caro, cara, precisa ter uma oportunidade como titular. Da maneira que ele vem entrando, 10 minutos finais, 5 minutos finais, time perdendo, cara, realmente não dá pra você analisar. Luca Orediano, concordo plenamente aí com o Rodrigo. E a questão ali do PEC, eu acho que ele tá caindo sim de produção, mas tá longe de ser um dos principais problemas do Vasco nesse momento, né? Eu não sou fã do PEC, não morro de amores por ele, mas vou fazer essa defesa aí nesse momento. Se o Vasco tivesse um jogador, investido num jogador para essa função, eu acharia melhor. Os dois lados. O Vasco tinha que contratar atacantes do lado de campo, né? Porque tanto o Figueiredo quanto o PEC tiveram muita dificuldade na Série B. Então eles vão ter dificuldade na Série A. Isso é claro. Então o Vasco tinha que reforçar o elenco também nessas duas funções, família vascaína. Agora eu vou trazer aqui o Rodrigo falando da defesa e também do Pedro Raul. Se liga só. Dessa defesa do Vasco, né? Nesses últimos jogos aí. Cara, se eu falar pra você, né? O último jogo eu falei até bem do Robson.
e acabou que o Robson, eu acho que dos quatro, né, vamos falar ali da última linha, né, o Robson, eu acho que é o que foi pior dele, sabe, se a gente for colocar assim, que jogou muito mal esse jogo contra o São Paulo. Apesar de que é aquele negócio, né? Eu falava muito, pô, o Léo não encontrou ninguém para jogar do lado dele, aí eu vi 2 jogos do Robson, o Robson foi bem, e depois começou a cair, né? Não sei se também tem tudo isso também. A gente tem que dar uma olhada e ver no todo que quando sobrecarrega muito a defesa, teoricamente vai errar mais, né? Mas eu gostei de uma coisa aí, eu não gostei da saída do Pumas, eu vou falar bem a verdade para você, é um jogador que eu gosto dele, tem bastante força, marca bem. Não sei se foi jogo, não posso te colocar que jogou tão bem como ele estava jogando até no Campeonato Carioca, até que fez gol, estava muito bem, mas não sei se seria um jogador para sair do time, cara. Não sei se eu não consigo ver assim, pô, jogou tão mal para sair, sabe? Agora, um que eu fiquei feliz e eu vou falar aqui porque eu acho que não encaixou, não dá certo, não sei, aí o Barbieri aí tem que dar um jeito, é o Pedro Raul. Infelizmente, assim, fez o gol porque é atacante mesmo, entendeu? Atacante dentro da área ali, a bola passa toda hora, o cara tem que fazer mesmo, entendeu? Mas já saindo um pouquinho fora da área, eu não vejo um jogador que ajuda muito. Não estou falando de parte de marcação, estou falando de abrir espaço para o companheiro entrar e receber, fazer ali uma casquinha, que é o tamanho dele, que eu acho que o jogador como do tamanho dele dá para fazer isso, fazer pivô, o pivô. Né? Cara, eu não vejo isso, cara. Ele não é cornetando. O que eu vi dele no Goiás o ano passado, e eu vendo ele agora, cara, é outro jogador, cara. É outro jogador. Lembrando também, né, isso aqui pesa, né, filho? Isso aqui, se não tiver personalidade, meu amigo, vai ser difícil. Tá aí, né? Concordo também com essa análise do Rodrigo em relação aí o Bambu fez boas partidas, mas nossa senhora, empirrou contra o São Paulo e o Capasso, apesar ali do cartão, né, no início do jogo, pelo erro do Jair, conseguiu se segurar, né, e foi bem na partida, eu acho que melhorando fisicamente, porque depois veio a informação que ele saiu por câimbras, né, melhorando fisicamente, tendo ritmo de jogo, eu acho que ele tem que jogar ali do Léo, até porque acrescenta nessa questão da bola aérea, né. Foi até uma estatística divulgada, de 5 duelos ele ganhou 4 nessa bola aérea, então ele tem que jogar. E ele falando aí do Pumita, me parece que na informação também do Atenção Vascaínos, que o Pumita vai voltar a jogar, né? Eu, inclusive, falei isso aqui, eu não barraria o Pumita, eu acho que é uma questão de conversa, de ajuste, de posicionamento, talvez segurar um pouco para ele pensar mais no lado defensivo, mas, cara, é um abismo de qualidade de Pumita e Paulo Henrique, e eu acho que isso ficou provado no último jogo. Em relação ao Pedro Raul, cara, eu concordo também com o Rodrigo, eu gosto do Pedro Raul, eu defendo muito ele aqui, vocês sabem disso, a galera fica revoltada comigo, mas é aquilo, ou você ajusta seu modelo de jogo para o Pedro Raul, ou realmente da maneira que o Vasco joga hoje, você tem que ter um atacante de mais mobilidade na frente, né? Eu testaria o Figueiredo. Eu queria ver o Figueiredo de falso 9, de 9, né? Então eu concordo com o Rodrigo nesse sentido, se ele ficar insistindo com o Pedro Raul. Tá fazendo o Pedro Raul voltar, aqui ajudar aqui atrás, participar do jogo na construção. Mano, o maluco não vai render, é um cara pesado, é um cara que cansa, ele tem que fazer pivô dentro da área, disputar as bolas ali, fazer a jogada acontecer até o final, também para fazer cruzamentos que possam possibilitar ele para testar pro gol. Então eu acho isso, concordo com o Rodrigo. Se não mudar o modelo de jogo, eu também entraria com um atacante de mais mobilidade ali, família vascaína. E agora, para finalizar o nosso vídeo, cara, a galera hoje me interpretou de uma maneira errada, eu acho, porque eu trouxe aqui um vídeo falando do Vanderlei Luxemburgo e falando da alternativa, da mudança tática que ele fez no time do Corinthians. Eu não estava comparando ele com Maurício Barbieri ou pedindo ele no Vasco da Gama. A galera me interpretou errado. Então ele mudou a forma de jogar, botou 3 zagueiros, né? Deu ali o Renato Augusto, mudou a maneira do Corinthians jogar. E eu falei aqui, não é pelo resultado, mas o cara, em pouco tempo de trabalho, jogando quarta e domingo, já conseguiu achar variações táticas, quase coisa que o Maurício Barbieri não faz com tempo de trabalho, tendo a semana para trabalhar, a coisa não acontecendo, e o Edmundo fez essa excelente análise aí sobre o trabalho do Maurício Barbieri. Se liga só. O Vasco não vira a página. O Vasco tá na mesma página, jogando mal, perdendo, jogando mal e perdendo, jogando mal e perdendo, e sem atitude. Então a mudança que eu gostaria de ver é de atitude, é de um time ofensivo, de um time com triangulações, com alternativas, sabe? Sem três volantes. Os 3 meio-campistas são 3 volantes burocráticos.
Quando eles têm a bola, eles não sabem o que fazer com ela, a não ser correr, se tiver o espaço. Quando não tem o espaço, eles não sabem pensar o jogo. Parar, tocar, me dá a bola aqui. Sabe, tô ganhando. Vamos tocar, vamos botar o adversário na roda, vamos fazer eles... Cansa mais, Guia, experiência própria. Cansa mais correr sem a bola do que com a bola. Então faz o adversário correr, espera o momento de fazer o segundo gol, de matar o jogo. Enfim, essa malandragem, ela não existe. E aí pode ser porque o time é muito jovem, pode ser porque o técnico quer só intensidade, que é a palavra de momento, né? Mas o jogo também se joga com a cabeça. O futebol é um misto, eu falo todo dia aqui, de transpiração com inspiração. Se faltar uma das duas, certeza você não vai ter sucesso. Você precisa estar com essa, precisa transpirar muito, mas também estar bem inspirado para você olhar para lá e achar um companheiro, sabe? Para você finalizar tirando do goleiro. Enfim, tem muitas coisas aí que eu não quero ser o dono da verdade, não, mas são vivências no futebol que de todos eles ali, o único que tem é o Abel Braga. E por isso me irrita o silêncio dele. Tá aí, cara. Assina embaixo aí a opinião do Edmundo. Inclusive, é o que a gente vem pedindo aqui, né? Vídeo após vídeo, que ele faça o feijão com arroz, segure 2 volantes e coloque ali um terceiro homem de meio campo, um jogador com mais característica ofensiva, que é o caso do Carabarral, né? É um cara que trata melhor a bola do que Galarça e Barros, sem sombra de dúvida. Então eu não entendo esse conceito do Barbieri de ter 2 volantes ali, segurar um e dar liberdade, os caras têm que marcar. Exige muito desses jogadores jovens que estão disputando o seu primeiro campeonato brasileiro. Então faz o simples, faz o feijão com arroz, 2 volantes, um sai mais, um segura mais, e você tem ali, no caso, o Carabarral. Cara, eu defendo aqui a demissão do Maurício Barbieri, mas eu bato palma para essa mudança se realmente ocorrer. Já é uma mudança de característica, um jogador que tem mais característica ofensiva, né, que trata melhor a bola, que pode achar um jogador na cara do gol, então já muda alguma coisa. É isso que a gente pede a ele, porque agora, desde o ABC, como o Edmundo falou, o cara vem com 3 volantes, 6 atacantes, não muda nada, não tem nenhum tipo de variação, e aí o Vasco perde, joga mal, perde. Porra, chegou a hora de mudar. E foi até o que eu imaginei, assim, eu pensei naquela coletiva ali do Paulo Brax, ele falou, chegou a hora de olhar pra dentro, internamente, e testar algumas mudanças. E aí me parece que essa cobrança surtiu efeito e parece que o Barbieri vai testar alguma coisa diferente. A volta do Pumita e também a entrada do Carabarral. Me conta aí o que você acha. Tamo junto, vou ficando por aqui e é muito bom ser Vasco.